Antigamente, as igrejas descritas na Bíblia eram bem diferentes das que conhecemos hoje. No Novo Testamento, especialmente nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo, encontramos descrições detalhadas sobre como os primeiros cristãos se reuniam e viviam sua fé. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos e os novos convertidos começaram a se reunir em casas. Era assim que funcionavam as primeiras igrejas. Não havia templos grandiosos, mas lares simples, onde os fiéis partilhavam o pão, oravam e estudavam as Escrituras juntos. Um exemplo disso está em Atos 2:46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essas reuniões eram muito mais do que cultos religiosos. Eram momentos de verdadeira comunhão, onde os cristãos partilhavam não apenas sua fé, mas também seus bens. Em Atos 4:32-35, lemos que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Aqueles que tinham mais vendiam suas propriedades e traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que fosse distribuído conforme a necessidade de cada um. As igrejas também eram comunidades de serviço. Em Romanos 12:4-8, Paulo descreve a importância dos dons espirituais, ressaltando que cada membro do corpo de Cristo tinha uma função especial. Alguns eram chamados para pregar, outros para ensinar e outros para servir. Tudo era feito em unidade e amor, visando o crescimento do corpo de Cristo. No entanto, ser parte dessas igrejas era um desafio. A perseguição era constante e muitos eram forçados a se esconder ou fugir para manter sua fé. Em 1 Pedro 4:12-14, vemos uma exortação aos cristãos para não se surpreenderem com as provações e sofrimentos. Eles sabiam que seguir a Cristo custava caro. A liderança das igrejas também era simples e direta. Não havia hierarquias complexas como vemos em muitas denominações modernas. Paulo orientava que os anciãos e presbíteros fossem escolhidos por sua maturidade espiritual e caráter irrepreensível, como vemos em 1 Timóteo 3:1-7. Eles deveriam pastorear o rebanho com amor e cuidado, sempre atentos às necessidades espirituais e materiais da congregação. Essas igrejas não eram perfeitas. Havia disputas internas, como as que vemos nas cartas aos Coríntios, e também heresias que ameaçavam a pureza do Evangelho. Contudo, mesmo em meio a esses desafios, a igreja primitiva crescia, movida pelo poder do Espírito Santo e pelo amor inabalável de Cristo. As igrejas de antigamente, descritas na Bíblia, eram comunidades vivas, cheias de fé, onde a presença de Deus se manifestava de forma poderosa, apesar das dificuldades e limitações externas.